Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Vivemos numa sociedade muito difícil. Uma sociedade em que há problemas, que há ataques, em que vemos que muitas vezes precisamos de proteção. Uma das táticas dos ladrões e daqueles que que roubam ou querem atacar a nossa vida é usar um elemento de surpresa. O elemento de surpresa. E está claro, se nós subestimamos o nosso inimigo que está à nossa volta, vamos ser apanhados de surpresa. E por isso hoje, queridos irmãos, quero realçar a importância de que precisamos de estar muito cuidadosos, principalmente com o nosso inimigo espiritual que nos quer destruir eternamente. E ele particularmente nos odeia ainda mais porque nós estamos tentando obedecer e viver de acordo com o caminho de Deus. E por isso, simplesmente pelo facto de estarmos a querer obedecer a Deus, somos automaticamente um alvo mais forte para o inimigo. E por isso, se nós subestimamos, se nós não vemos o perigo do nosso inimigo, do nosso adversário, que é Satanás, nós estamos a pôr-nos numa posição extremamente perigosa. Na verdade, estamos a criar fortalezas de Satanás dentro de nós, se nós não temos cuidado. Por isso, hoje, queridos irmãos, eu quero demonstrar a vocês claramente maneiras que Satanás tenta nos atacar, ou, digamos assim, tenta criar fortalezas dele dentro de nós. E essas fortalezas, se nós não as conhecemos o que são e como combater contra elas, estamos possivelmente, a roubar da nossa vida eterna no reino de Deus. Estamos a criar uma situação em que possamos não ter a vida eterna no reino de Deus. Temos que vencer este inimigo. E por isso a minha pergunta é, tem o diabo, o Satanás, tem um local pequenino, mas que seja uma fortaleza dentro de você? Você permite isso? Você permite ele entrar dentro da sua mente e dentro dos seus pensamentos? E qual é a sua arma de defesa? Qual é a sua arma de defesa? Com licença, desculpem. Ele está interessado em destruir a nós. Porque, como disse, nós somos chamados de Deus. Ele quer que nós não vençamos. Ele quer que nós falhamos. Temos que venhamos a falhar. E se você e eu falhamos, ele vai usar essa oportunidade para enfraquecer outros cristãos à sua volta também. Por isso, temos que estar bem alertos a este perigo. Você pensa que, não é assim grande coisa? Basta olhar à sua volta e ver quantas casualidades existem, quantas pessoas à sua volta que estavam no caminho de Deus e que hoje desistiram desse caminho. Há muitos que desistiram, ficaram cansados e que não estão no caminho.
E uma dessas táticas dele é fazer com que você pense que você não pode ser enganado. Se você pensa que não pode ser enganado, você está enganado. Porque diz, ele engana o mundo todo. Outra tática pode ser que você pensa que está seguro. Que está tudo bem, eu estou ok, não se preocupem, está tudo bem. E esquecem-se que ele está à esquina, como um leão, à procura de uma oportunidade para destruir a você e a mim. E por isso, se não temos cuidado, tornamos-nos, digamos assim, casualidades. Tornamos-nos uma estatística daqueles que não venceram. Por isso, queridos irmãos, precisamos de ter cuidado, não cair nesta armadilha. Porque é uma armadilha de Satanás. Veja como Paulo descreveu esta guerra espiritual em 2 Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, começando no versículo 1 até ao 5. Diz assim, e eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, estou a pedir a vocês, a rogar, por favor. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente. Servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. A nossa guerra é espiritual, não é da carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa batalha, não são carnais. E sim, poderosas em Deus para destruir fortalezas, bastiões, digamos assim. Fortalezas. Anulando nós sofismas, isto é, argumentos, ideias falsas. E toda altivez, isto é, todo o orgulho que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Queridos irmãos, Paulo aqui está a falar, precisamos ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, com o nosso raciocínio, porque Satanás está a criar fortalezas dentro de nós e essas fortalezas que ele está a criar dentro de nós são as nossas ideias e os nossos raciocínios, estes sofismas, esta altivez que se levanta, este orgulho que se levanta em nós, que é uma coisa intelectual. Irmãos, é uma coisa intelectual. Vocês pensam, isto, coisa, aquilo, coisas assim. Cuidado com estas altivezes de pensamentos e intelectualidade, ser intelectual, intelectualidade, digamos assim. Precisamos ter cuidado. Em outras palavras, uma fortaleza, digamos assim, aqui é uma metáfora para argumentos, para raciocínios humanos, para padrões de pensamento e hábitos de pensamento e todo este tipo de obstáculo arrogante contra o conhecimento de Deus.
Queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Porque está aqui a falar a irmãos. Paulo está a escrever aos irmãos na igreja, aos romanos. Não está a falar a pessoas do mundo, está a falar aqui a irmãos na igreja. E a dizer eles tenham cuidado com estas fortalezas. E ouçam, eu não quero ir falar convosco e ser assim forte demais quando eu estiver... Eu não quero ter essa tom de maneira de falar, não quero estar zangado convosco, quero ser carinhoso. E por isso está a dizer, vocês precisam de mudar esta maneira de pensar. É o que Paulo aqui está a dizer. Vejam como o irmão mais jovem de Jesus Cristo nos deu avisos contra aquelas coisas que destroem a fé. E veja em Judas 6. Judas 6. Judas 6 diz assim: e arranjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Judas, quando vocês leem o livro de Judas, veem que deu 3 exemplos de desobediência. Mas aqui está a falar do exemplo dos anjos, neste versículo. Deu outros exemplos, como o exemplo de Sodoma e Gomorra e outros. Mas aqui está a dizer os anjos que deixaram, como diz aqui, o seu próprio domicílio. Está claro, não está a falar de um domicílio físico, mas eles saíram de uma posição de pensamento em que deviam estar e foram para um raciocínio, um pensamento, uma maneira de pensar e assim rebelaram-se contra Deus. E por causa disso, eles estão em algemas eternas até ao dia do grande juízo. Estão em algemas, estão imprisionados. Queridos irmãos, eles tiveram uma oportunidade de fazer uma escolha. E fizeram uma escolha, uma decisão de se rebelarem contra Deus. E eles fizeram essa decisão não porque foram tentados pela fraqueza humana deles, não houve nenhuma coerção ou força. Eles fizeram isso completamente de vontade deles, liberdade deles. E, queridos irmãos, eles vão ser julgados. Estão imprisionados por este tempo indefinido aqui, que não diz, até o juízo do grande dia. Queridos irmãos, e eles estão guardados, como diz aqui, ele tem guardado sob trevas. Eles estão neste mundo espiritual da escuridão, das trevas. E por isso, aqui o ponto que Satanás está a governar neste mundo das trevas. Ele não pode ir aonde há luz. Ele não vai aonde há luz. Ele simplesmente está guardado sob trevas. Até ao dia do julgamento. Mas vejam em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 8. Pois outrora
éreis trevas. Sim, nós éramos nesse reino das trevas. Porém, agora sois luz no Senhor Jesus Cristo e andai como filhos de luz. Nós estamos na luz agora, ou devemos de estar, ou vocês devem de estar. E por isso vemos o exemplo aqui, por exemplo, em Mateus 8, onde houve esta situação em que Jesus Cristo enviou os demónios. Vejam aqui em Mateus 8, vamos começar a ler aqui do versículo 28. Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gabarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoninhados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Isto eram os demónios a falarem por este homem. Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo, antes do juízo, antes do dia de juízo. Está aqui claramente, vê-se que durante este período em que estão algemados até ao dia do juízo, eles têm um período de que têm autorização de estar nas trevas deste mundo e nas trevas daqueles que estão nas trevas. Isto é, as pessoas que estão e que vivem em trevas estão, digamos assim, debaixo do reino de Satanás. Quando nós somos convidados por Deus, somos chamados por Deus, e então quando nós, através dessa chamada, convidamos Jesus Cristo a viver dentro de nós estamos a iniciar uma guerra. Porque Jesus Cristo traz luz para dentro das nossas mentes. E essa luz desfaz a escuridão, porque dá luz. Essa escuridão é limpada, digamos assim. E então começa uma guerra espiritual diária na nossa mente. Esse reino de escuridão, de trevas, já não tem direito à autoridade na nossa vida, porque estamos a viver na luz. E por isso, Satanás, que está nas trevas, ele e os seus demónios, estão nestas algemas das trevas, estão imprisionados neste mundo das trevas, não podem ir para onde está a luz. A luz que nós recebemos através de Jesus Cristo. E por isso ele não pode afetar aqueles que estão completamente submetidos à luz de Cristo. Mas aí está o problema. Existem áreas em você e em mim, nas nossas mentes, em que nós permitimos pecado e certos pensamentos incorretos, raciocínios incorretos. Isto é, existem algumas esquinas pequeninas nas nossas mentes ou nos nossos corações em que nós permitimos um bocadinho de pecado. Isto é, onde existe ou permitimos trevas.
E então, se isto existe, ele está coagindo, induzindo, intrometendo, criando emoções, atitudes e sentimentos em nós. Quando uma pessoa toca nesse ponto, nós dizemos, fiquei, digamos assim, magoado. Fiquei magoado. Estou chateado. E precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado. Porque quando estas dores, estas mágoas tornam-se grandes, podemos nos tornar miseráveis, desencorajados, e isso começa então a afetar outras emoções. E por isso, queridos irmãos, precisamos ter cuidado de que não tenhamos estas áreas de trevas dentro de nós para permitirmos Satanás estar lá. Por isso pergunto, estamos a dar autorização a Satanás a estar em certas esquinas pequeninas da nossa mente ou dos nossos corações? Vejam Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículo 13. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus Cristo nos libertou, ou Deus, através de Jesus Cristo, pelas graças que o Pai nos dá, e nos chamou, e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para a luz. E por isso agora estamos debaixo de uma autoridade diferente, a autoridade da luz, que é o reino de Deus. Se ainda não estamos dentro do reino de Deus, o reino de Deus ainda não está na terra, mas já estamos debaixo das regras e dos princípios que vão ser usados quando o reino de Deus estiver a governar na terra. E por isso estamos, digamos assim, sujeitos já a esse reino, e não ao reino de Satanás, das trevas. E por isso é que Jesus Cristo diz, o reino de Deus está perto. Queridos irmãos, nós podemos agora deixar a luz reinar nas nossas vidas, isto é, os princípios do reino de Deus reinar nas nossas vidas, ou não? O que é que estamos a autorizar? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com a ajuda do poder de Deus, o poder do reino de Deus, nós podemos vencer. Então, se estamos nessa atitude mental da luz, então já não estamos debaixo do poder e da autoridade e do comando da escuridão, das trevas. E então, se de facto estamos debaixo da luz, o reino das trevas não tem direito nenhum para nos afetar. Mas como disse, isso depende se você, de certeza, tirar essas esquinas todas que possam existir dentro da sua mente ou do seu coração, estas fortalezazinhas que possam existir aí,
temos que as tirar. Vejam em Lucas capítulo 11, versículo 35. Lucas capítulo 11, versículo 35. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Cuidado, diz assim, se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, sem ter uma esquinazinha que tenha trevas dentro do teu corpo, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Vocês veem, pode haver uma situação em que haja uma parte em trevas no vosso coração. Haja umas esquinazinhas de fortalezas de Satanás, das trevas. E por isso precisamos ter a certeza que não hajam esquinas. Como diz aqui no versículo 36. Que não hajam esquinas, não hajam qualquer parte em trevas. Não haja uma luz que esteja assim a acender e apagar, acender e apagar. Não, uma luz acesa. Uma luz que acende, apaga, faz barulho. Nós não precisamos estar a fazer barulho. Temos que ser uma luz resplandecente, pura, limpa, que não faz barulho. Então vemos aqui que Satanás pode ter acesso às nossas mentes e aos nossos corações para perverter, para influenciar, para desencorajar, para criar emoções negativas, para criar sentimentos negativos, criar impressões, fui magoado por esta pessoa e eles fez-me isto de propósito. Coisa, pena minha, que pena, estão a magoar-me, têm qualquer coisa contra mim. Preciso ter cuidado, irmãos. Você tem esses sentimentos, estas pessoas aqui à minha volta estão todos contra mim. Queridos irmãos, se temos estes sentimentos pensando, estas pessoas aqui à volta estão contra mim, não gostam de mim, estão-me a magoar deliberadamente. Não estou a dizer que às vezes isso não acontece, mas precisamos ter cuidado. Porque se temos estes padrões, estes tipos de pensamentos, temos uma situação em que esses pensamentos não estão submissos a Jesus Cristo. Porque para o puro, tudo é puro. E quando temos estes pensamentos, estamos a ver mal em todas as pessoas, em tudo o que fazem. Precisamos ter cuidado. Então você começa a ter a sua ideiazinha, a sua coisa que está assim um bocado, estão sempre a dizer mal de mim, assim, uma acidez da maneira. Olha o que fizeram para mim. Então você começa a ficar zangado. E então começa a ter uma má atitude. E essa é a sua treva na sua mente ou no seu coração. Essa é a fortaleza de Satanás na sua mente e no seu coração. Mas eu fui batizado, eu tenho o Espírito Santo de Deus, sim. Mas o ponto é que precisamos de procurar estas esquinazinhas na nossa cabeça, no nosso coração, e guardar as nossas maneiras de pensar, os nossos corações, para tirar isto. Porque se não fizermos isso, estamos a dar a Satanás uma fortaleza em nós. Então, tornam-se esses argumentos
essas ideias, essas soberbas, essa arrogância intelectual que se exalta, que se eleva contra Deus. Aonde? Nos nossos pensamentos. Nos nossos pensamentos. E seja quem você seja, se você tem, ou se eu tenho, seja quem fomos, seja quem seja, se você ou eu temos uma esquinazinha destas áreas de trevas, nós estamos a dar direito a Satanás para ter uma esquinazinha em nós. Porque ele não tem direito na luz, mas tem direito nas trevas. Ele tem direito de estar nas trevas. Em áreas da sua vida que ainda estejam nas trevas. Pondo de outra maneira, é como se você tivesse feito um pacto ou um acordo com Satanás para permitir que ele esteja dentro de você, no seu coração ou na sua mente. E então isso causa a você ter estas, digamos assim, lógica de pensamento incorreto, e isso vai causar certos pensamentos ou ideias ou maneiras de pensar que as pessoas estão contra mim. E você fica chateado ou chateada ou aborrecido ou aborrecida. Por causa destas emoções, destes ciúmes, deste desejo de vingança. Você pensa, não tenho vingança. Mas é preciso analisar isto com cuidadinho. Às vezes estas coisas são muito sutis, pequeninas, mas estão lá. Temos que limpar isto completamente. Estas atitudes que estão-me a magoar, que podem conduzir a atitudes que não vou perdoar esta pessoa. Cuidado com isto, irmãos. Queridos irmãos, eu não estou a falar de estarem debaixo da possessão demónica, não estou a falar de estar endemoninhado, debaixo de um demónio, mas estou a falar acerca de truques, táticas de Satanás e de coerção que dá a ele e aos seus demónios um certo grau de acesso à sua mente, ao seu pensamento, ou à minha mente, ou ao meu pensamento, para termos pensamentos ou emoções ou influências incorretas que não estão bem controladas por nós. Queridos irmãos, a vida cristã não é uma vida cheia de prazeres mundanos. A vida cristã também não é um campo de brincadeiras. Está claro? Não me entendem mal, porque sim, há um tempo, uma hora para termos uma certa diversão, em paz, de uma maneira correta, para estarem felizes, estar alegres. Não estou a falar contra isso. Mas o que eu estou a falar é que a vida cristã, aqui dentro, é caso sério. É, digamos assim, um campo de batalha contra Satanás e os seus demónios que temos que os pôr de fora completamente.
Porque eles querem nos atacar mentalmente e no nosso coração para destruir a nós. Queridos irmãos, é uma guerra. É uma guerra espiritual e mental e emocional. Você e eu estamos envolvidos numa guerra. Temos que declarar guerra contra Satanás na nossa vida, na nossa maneira de pensar, nas nossas emoções, na nossa maneira de ver coisas. Uma guerra entre este mundo de Satanás e os seus demónios que estão a tentar nos coerçar, a nos convencer a fazer coisas ou ter pensamentos errados. Meus irmãos, é uma guerra. Uma guerra da nossa natureza humana, das nossas mentes, do nosso velho homem, e temos que pôr o novo homem em Cristo. Estamos a crescer espiritualmente como devemos? Ou por causa destas fortalezas de Satanás que estão a afetar os nossos padrões e maneiras de pensar, raciocinar, e estamos a permitir isto nas nossas mentes contra Deus? Queridos irmãos, temos más atitudes, más sentimentos, ou sentimentos de estarmos magoados, ou de zanga, em vez de estarmos obedientes a Cristo nas nossas mentes. Nós temos que vencer este reino das trevas. O crescimento cristão é de vencer esta guerra mental e espiritual. Sim, nós somos agentes morais livres. Temos livre arbítrio. E por isso nós temos a oportunidade de decidirmos, de escolhermos se vamos batalhar contra estas fortalezas nas nossas mentes ou não. A decisão é nossa. Queridos irmãos, e estas fortalezas têm um mecanismo de defesa. Têm uma defesa através da sua lógica ou das suas maneiras de pensar que nós usamos para defender estas fortalezas. E isso nos faz, ao fim de contas, miseráveis e tristes. Por isso temos que mudar isto. Temos que olhar e procurar e buscar estes mecanismos de defesa destas fortalezas de Satanás e vencer contra isto. É uma guerra mental. É exatamente o que aconteceu com Adão e Eva, que foram dados 2 árvores para escolher. Nós temos que fazer escolhas e temos que fazer a escolha correta. Nós temos arbítrio livre. Nós temos e sempre teremos arbítrio livre como filhos e filhas de Deus. Mas no reino de Deus, com arbítrio livre, não vamos fazer algo errado, porque estamos a aprender agora a vencer. Porque agora estamos a formar o caráter em nós que vamos dizer, eu não quero mais fazer as escolhas
incorretas. Porque temos bem focados, estamos bem concentrados na meta, que é o propósito eterno de Deus para conosco, que é para sermos filhos e filhas dele no reino de Deus. Vejam Efésios capítulo 6, por favor, irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 11. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele tem estes mecanismos de defesa, nestas fortalezas em nós. E nós temos que lutar contra isto. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E estas forças estão a tentar afetar nós. Se nós permitimos que entre em nós, porque se nós temos estas esquinas de escuridão, de trevas nas nossas mentes ou nos nossos corações. Isto é, se nós autorizamos a estas coisas, estes poderes, que se chama aqui, estes principados e potestades, se nós autorizamos a eles entrarem na nossa mente. Por isso é que diz, temos que vencer. Satanás tenta afetar as nossas atitudes, as nossas maneiras de ver coisas. Com licença. Ele tenta afetar isto. E, queridos irmãos, ele tenta afetar as nossas emoções e os nossos pensamentos para serem negativos, para causar perguntas e dúvidas. E, queridos irmãos, isto precisamos ter cuidado. Se você pensa que não está numa guerra, basta olhar à sua volta e ver quantas pessoas que estavam na Igreja de Deus que já não estão, porque desistiram. Queridos irmãos, estamos numa guerra. Vejam o que Jesus Cristo disse a Pedro depois da cerimónia da Páscoa, em Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Versículo 15 a 19. E disse-lhes, tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, recebei e parti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Vê-se que foi nessa ocasião. E depois dessa ocasião, um pouco depois, vejam aqui no versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, pois pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Vê-se que aí, mesmo depois da Páscoa, Satanás entrou nestes irmãos aqui, discípulos. Porque tiveram esta disputa a saber quem é o maior entre nós. E então, Jesus Cristo disse a Pedro, Simão Pedro, Satanás está a peneirar-te como trigo. Mas eu pedi, roguei, para que Deus te desse força para vencer isso. Porquê?
Porque Satanás pode estar nessas áreas de escuridão, de trevas. E Pedro tinha áreas de trevas na vida dele. E por isso estava a tentar destruir Pedro. Eles tiveram esta luta acerca de quem era o mais importante deles. Você pensa que você é diferente? Não. Não. Se isto acontece, ou aconteceu a Pedro, acontece a nós. Satanás quer destruir a você e a mim. Mas a boa nova é que ele não nos pode destruir se nós nos mantivermos sempre a viver e a esforçar e a lutar com a ajuda do Espírito Santo e ter Cristo a viver em nós. Sim, ele pode nos peneirar como o trigo, mas precisamos nos manter fortes. Sim, vocês sabem como Pedro disse no versículo 33, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto à prisão como para a morte. E vocês sabem que ele não teve coragem para isso. O negou 3 vezes. Vocês sabem que, embora ele pensasse que tinha muita força, foi, ao fim de contas, ele andou em água. Tinha estas ideias de ser superioridade. Mas antes de uma queda, há arrogância, como lê em Provérbios 16, 18. A arrogância, esta ideia de pensarmos que somos grandes e importantes, é perigoso. Vejam aqui em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. A maior defesa que nós temos contra este ataque é de termos uma comunicação, boa comunicação com Deus, orarmos com Ele. E não é uma questão de estarmos a defender a nós próprios, mas usarmos Jesus Cristo como nosso advogado de defesa. Ele é o único que pode cobrir os nossos pecados. Ele é o sumo sacerdote que lava os nossos pecados através do seu sangue e que intercede por nós através da sua vida como nosso advogado de defesa. Por outro lado, Satanás é o acusador, aquele que faz as demandas, o reclamante, o adversário. E esse adversário, como leem em Mateus 5, versículo 25, Mateus 5, versículo 25, diz assim, entra em acordo sem demora com o teu adversário, porque estás com ele a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz, ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. O adversário tem direitos legais de levar você para a prisão. E por isso, você precisa de chegar a este ponto e dizer, não tenho nada a ver com este adversário. Pôr Satanás de fora da nossa vida. Porque senão, vamos para a prisão. Porquê? Porque a nossa justiça não é nada mais do que trapos de imundícia. Como se lê em Isaías 64, versículo 6. A justiça é completamente não aceitável. Não nos podemos justificar
as acusações de Satanás contra nós. Embora às vezes sejam coisas pequenas, mas geralmente há um bocadinho de verdade nisso. E por isso não temos desculpas nenhumas. Por isso, temos que dizer a Deus, numa comunicação aberta, precisamos do perdão de Jesus Cristo e confessar e parar. E temos que vencer contra essas fortalezas, contra esses pensamentos errados. Porque esses pensamentos errados existem na sociedade à nossa volta, nas nossas empresas, nos nossos empregos, com os nossos colegas, com as nossas companhias, com as organizações humanas, existem na comunidade, existem na politiquice e até em muitas igrejas. E por isso, estamos a ser atacados. A defesa é humildade. Precisamos de nos submeter a Deus e recusar dessa maneira esses ataques. Temos que nos submeter a Deus. Vejam em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Versículos 7 e 8. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando vocês se submetem a Deus, através de uma confissão a Deus, de uma submissão, submetermos a Ele, de não sermos soberbos, mas somos humildes, o diabo fugirá de nós. O diabo fugirá de nós. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Satanás não pode fazer nada contra uma pessoa que seja humilde. Ele não pode atacá-lo. Porque você é humilde. Porquê? Porque a situação que ele fez para destruir a você é o seu pecado e a sua maneira de pensar, que pensa que ninguém vai ter conhecimento disso, e depois você mente ou seja arrogante nessa maneira de pensar. Queridos irmãos, precisamos ser humildes. Precisamos de ser a obra de Deus. Vejam em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: pois somos feitura dele, somos obra de Deus, obra do Pai, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feitura dele, somos a obra de Deus. A obra de Deus não é só pregar o Evangelho, a obra de Deus é o que ele está a fazer em nós. E por isso, o que é que precisamos de fazer? Vejam em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 17 e 18. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, estão nestas trevas, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Meus irmãos, o que é que precisamos fazer? Diz aqui, sermos humildes. Não andarmos na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Não pensando que temos estas coisas, ideias intelectuais. Precisamos ter cuidado, irmãos. Infelizmente, se você é o intelectual,
Se você tem estes grandes pensamentos, você não vai dizer que é vaidade. E você não vai ver que é vaidade. Então você está cego deste problema. Isso é um perigo. É um perigo. Efésios capítulo 4. Continuando no versículo 22 a 24. No sentido que ao trato passado vos despojais do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Não vemos este engano, pensamos, não, eu estou bem. Não vemos este engano em nós. Estamos cegos. E vos renoveis do espírito do vosso entendimento, os revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Deixando a mentira, deixando estas ideias falsas e pensamentos falsos que tentamos esconder com mentiras. Fale cada um a verdade. Falar a verdade é amor, não é? Com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos. Sim, ficamos perturbados quando vemos pecado, quando vemos as coisas, mas não pecais. Não deixeis isto ficar assim como uma zanga. Não permite que este ponto de estar aborrecido se torne uma oportunidade de ficar zangado e perder o seu temperamento e então tornar-se um pecado. Precisamos ter cuidado com isto, irmãos. Não entrem numa posição que diga assim: eu não recebi o que devia ter recebido, por isso estou aborrecido. Ou estão a fazer isto de maneira mal para mim, estão-me a tratar mal, não estão a gostar de mim, eles não entendem o que eu estou a dizer. E por isso uma pessoa torna-se assim numa atitude má, numa atitude magoada, e isso abre a porta para Satanás entrar em nós, porque ao fim de contas estamos a defender a nossa atitude. É ver-se esta armadilha aqui, nesta fortaleza. Estamos a justificar a nossa atitude, os nossos pensamentos, e estamos a convidar o espírito incorreto a entrar em nós. Estamos a convidar estas trevas, esta escuridão. E depois vê-se aqui em Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que os ouvem. Transmitir graça. E não entristeceis o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia de redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira, isto é, raiva e gritaria e blasfémias, assim como toda a malícia. Assim, antes tedes sede. Uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus. Vejam, por exemplo, no capítulo 4, versículo 11, diz assim: e ele mesmo nos concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, isto é, a Igreja de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Como lemos há pouco, estamos a falar aqui de crescer na graça, seja o que você diz da sua boca, que sai com graça, e agora está aqui a dizer que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo.
para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, como vento de rotina, para a artimanha dos homens, para a astúcia dos que induzem ao erro. Isto é com estas trevas, as armadilhas, esta fortaleza de Satanás. Queridos irmãos, quando Deus nos chama, nós temos que autorizar para que Jesus Cristo entre na nossa vida. Na Apocalipse 3, versículo 20, diz assim, vejam em Apocalipse 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus Cristo está à porta e está a bater na nossa porta mental e do nosso coração. Ele quer entrar para dentro de nós. Cristo quer viver em nós. E existe uma guerra. Existe uma guerra nos nossos membros. Vejam Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Quando Cristo entra em nós, há esta guerra da luz com as trevas. Há uma guerra nos nossos membros. Porquê? Porque você está a quebrar este acordo com Satanás e está a pôr ele de fora da sua mente e do seu coração. Está a tirar Satanás da fortaleza do seu coração. E por isso há uma guerra. Há uma guerra. Veja em Romanos 8, versículo 5 e 7. Diz assim: porque se inclinam para a carne, cogitam nas coisas da carne, mas que se inclinam para o Espírito, nas coisas do Espírito. E porque diz aqui no versículo 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Há esta inimizade, esta guerra. E vejam no versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, que é a maneira de pensar, a mentalidade do Pai e do Filho, é este Espírito, este poder em nós, que é a mesma maneira de pensar, a maneira de ver as coisas, esta pureza, esta luz, isso está em nós. E por isso é que diz, se porém Cristo está em vós, através do Espírito Santo de Deus, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. As nossas inclinações da carne estão mortas. Isto é, há uma guerra. Há uma guerra, há uma batalha, há uma luta forte, grande em nós. E por isso precisamos de pôr a armadura completa de Deus. E parte dessa armadura, a espada, é o Espírito, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que é o Verbo. Queridos irmãos, Jesus Cristo é maior que o diabo. Deus é maior que o diabo. E Jesus Cristo vai nos ajudar a limpar estas impurezas na nossa mente e nos nossos corações. Vejam aqui em Romanos 8, versículo 31. Diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E está a falar aqui desta guerra espiritual. Se Deus é connosco, por nós, quem será contra nós? Se Jesus Cristo está a viver em nós e o Pai está-nos a ajudar e ambos, esta mentalidade do Pai, o Espírito do Pai, o Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito, só há um Espírito, está em nós.
Cristo vive em nós, estamos a imitar a Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Satanás não tem uma chance. Mas nós temos que estar bem firmados nesta guerra. Temos que pôr esta espada do Espírito. Temos que deixar Cristo vir para a nossa vida, porque Ele está à porta. Temos que deixar Ele entrar em nós através do poder do Espírito Santo. E precisamos começar a viver de acordo com a sua vontade e fazer o que agrada a Ele. Então, não há nada de ter